Olha só, pessoal, a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara deve votar nesta terça-feira o projeto de lei que anistia os presos envolvidos nos atos golpistas de 8 de janeiro de 2023. Eu acho que todo mundo vai se lembrar quando apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro depredaram os prédios dos três poderes. Nessa segunda, o Supremo Tribunal Federal condenou mais 14 denunciados por participação na invasão às sedes desses três poderes, como eu disse. 12 réus foram condenados a pena de 1 ano de prisão. Essa pena foi substituída por de 200 horas de serviços à comunidade, um curso presencial sobre democracia. É lógico, acho que eles precisam mesmo desse curso, né? Os outros 2 réus pegaram pena de 12 anos de prisão por crimes como golpe de Estado e associação criminosa. Eduardo, por enquanto tá nesse caminho, mas as coisas podem mudar, né? Bom dia. Bom dia. A todos, já mudou. Ou já mudaram. Porque, Júnior, na política, o que conta não é o que a gente vê, né? São os bastidores. E o que está preocupando o Lira não é esse projeto, é a reeleição ou a eleição do novo presidente da Câmara. E por isso mesmo ele já decidiu que assunto de tal magnitude deveria passar por 5 comissões e não apenas por uma, a de Constituição e Justiça, que por sinal é presidida por uma bolsonarista. Então ele decidiu que, em sendo assim, tem que criar uma comissão especial. E já criou uma comissão especial, agora vai pedir aos partidos que indiquem 34 nomes para titulares e 34 para suplentes e vai parar o processo e começar tudo de novo. Enquanto isso, conversa com o PL, que quer a aprovação de qualquer jeito da anistia, com o PT, que é contra qualquer jeito da anistia, para ver como é que fica a sucessão. O que está interessando a ele, nesse momento, é ter o mínimo de controle sobre o sucessor, Júlio. Quanto aos condenados em 8 de janeiro, ou por conta do 8 de janeiro de 23, deve ter umas 5 pessoas, de fato, dentro do escopo do poder em Brasília, preocupadas com eles. O resto está cuidando de salvar a própria pele, amigo. O William Travassos, que o Eduardo tá falando aqui que as coisas na Câmara, elas não são uma coisa só, né? Tudo tem uma ligação, tem um caminho, tem um tentáculo em algum lugar. Bom dia para você. Muito bom dia, Júnior, bom dia, bancada, bom dia aos ouvintes da Itatiaia. E aí, o que eu me pergunto na base disso tudo, se esse projeto de lei, ele é constitucional, porque muitos juristas acreditam que não é. E aí você tá, na verdade, eu acho que tem esse jogo político que o Eduardo tá falando, e esse núcleo bolsonarista é alimentado o tempo inteiro e grita aos 4 ventos pedindo anistia para um monte de vândalo, para gente que foi lá destruir o patrimônio público. Estão pedindo anistia para os caras que financiaram esse tipo de mobilização. Então eu não consigo, né, entender como que um conservador, um cara de direita, né, está querendo ir contra a Constituição brasileira e está querendo passar a mão na cabeça de um monte de vândalo, de bandido que foi para lá destruir o nosso patrimônio. Então essa discussão está muito naquela coisa do poder, né, da disputa de poderes entre os poderes, e a base principal é a seguinte: essa proposta é constitucional? Para muita gente não é. Então é o que? É jogo político. E aí é uma vergonha, porque você, que é um cara brasileiro, que acredita, sabe, no pavilhão nacional, que tem esse orgulho, você está sendo manipulado, cara. E aí, e fica gritando. Na eleição municipal tinha gente pedindo anistia. Eu falei, gente, como assim? Vocês estão misturando as pautas? É isso que você acredita? Você quer passar a mão na cabeça das pessoas que fizeram aquela bagunça lá em Brasília? Eu não acredito que você, como uma pessoa séria, está apoiando esse tipo de coisa. Marcelo da Fonseca, essa discussão ela já vem se arrastando há algum tempo aí. Enfim, é difícil de falar em anistia para quem cometeu o crime, né? Esse crime, o bandido não tinha ido pra cadeia? Na verdade, muitos falavam outra coisa, né? Nem era cadeia, não, bandido né? bom é bandido preso. E ressocializado. Não, mas a fala era outra. Bandido bom é bandido morto. Eu ouvi isso muito, né? Se é bandido, tem que pagar. Eu não defendo que ele morra, mas eu defendo que ele cumpra a pena na prisão. Bom dia pra você. Bom dia, Júnior. Bom dia, amigos do Conversa. Bom dia a todos os ouvintes. Eu acho que essa decisão, esse projeto, ele tem muito a ver com uma eleição. Mas não é só a eleição do presidente da Câmara, não, viu, Edu? Tem as articulações políticas, mas eu acho que ela está muito mais de olho na eleição de 2026. Por quê?
Porque conseguindo aprovar essa anistia, eles vão conseguir liberar o ex-presidente Jair Bolsonaro de uma das condenações que parece que está se encaminhando contra ele no Supremo, que é pelo envolvimento nos atos do 8 de janeiro. E aí eu acho que o grupo de apoio do ex-presidente já está se mobilizando para conseguir ter uma arma contra essa nova inelegibilidade do Bolsonaro. Eu acho que esse projeto vai muito por isso. E aqui, falando especificamente do projeto, eu concordo muito com o William, mas primeiro a gente tem que, né, o primeiro ponto é entender que o Supremo, ele extrapolou em várias situações. A gente tem muitas condenações, né, nesse caso, entre os envolvidos, que são extremamente absurdas. Ô, gente, a gente teve um morador de rua que ficou quase 1 ano preso, sendo que ele estava na praça. Ele não teve envolvimento nenhum. Ele foi colocado dentro do ônibus junto com os patriotas, né? E foi preso, ficou preso. Teve gente ganhando pena de 14 anos, que é uma pena maior do que quem comete homicídio. Então, a gente precisa sim questionar se o Supremo está sendo justo e se não está tendo um exagero, principalmente por parte do Alexandre de Moraes, em algumas penas. Você dá pena de 17 anos para quem jogou uma pedra num vidro de um patrimônio público, será que não é exagero? A gente tem que discutir isso. Agora, por outro lado, falar em anistia, eu acho um absurdo. Eu acho um absurdo esse projeto que quer perdoar tudo que aconteceu no 8 de janeiro. Porque quando você perdoa uma coisa grave, uma tentativa de golpe tão grave quanto aconteceu, você permite que isso se repita daqui a alguns anos. Então todo mundo que perdeu uma eleição pode fazer isso? Pode não aceitar o resultado das urnas, ir pra rua, se hospedar na frente de quartel e falar que não aceito mais? Isso não é do jogo. Eu acho que essa turma tem que aprender, sabe com quem, Júnior? Com o Bruno Engler, no domingo. O Bruno Engler perdeu a eleição antes de acabar, né, antes da totalização dos votos. Ele foi lá no partido, convocou uma coletiva, admitiu a derrota e desejou boa sorte pro Fuad, né, que ele faça um melhor segundo turno do que fez no melhor segundo mandato do que fez no primeiro. Isso é democracia. Talvez os conservadores precisam aprender com alguns nomes que estão dentro do PL, que são bolsonaristas, mas que não necessariamente precisam ir contra o jogo democrático. Pô, você está elogiando o Bruno e aí você está esquecendo do final do discurso do Bruno, né? Porque aquilo não tem nada de democracia. É do sistema, as agressões, insistindo num campo ideológico que só gera mais conflito. Ô William, calma, vamos só separar duas coisas. Fazer críticas, não concordar com o sistema, é o direito dele. Agora, o principal que eu acho que a gente tem que valorizar, sim, é um candidato derrotado na eleição, admitir a derrota, sabe? E falar publicamente. No primeiro turno, teve gente que perdeu a eleição que se recusou a ir falar. Teve candidato que estava liderando as pesquisas, né? Você tá falando do Mauro Tramonte, que não foi. Mauro Tramonte, entre ele, tiveram outros também, não foram pro segundo turno, se recusaram a dar entrevista. Teve gente que participou da eleição, né? O ex-prefeito Alexandre Calil, que pegou a moto e saiu para não participar mais. Então eu acho que alguns recados são importantes. O político admitir a derrota, dar uma entrevista e falar com seus apoiadores, olha, perdemos, vamos nos preparar para a próxima eleição. Eu acho isso importante. E aí eu acho que o Bruno acertou. Ô Júnior, só para ser coerente com o que eu falo aqui, eu preciso, primeiro, dizer que eu estou com o Marcelo em 100%. Segundo, que esse posicionamento do Engler eu falei aqui ontem. E terceiro, Júnior, primeira coisa, a gente precisa tratar esses envolvidos no 8 de janeiro como criminosos. São criminosos. Bandidos não. Na minha visão, bandido é outra coisa. E outra insistência que eu tenho é que os de fato responsáveis pela quebradeira não tem um na cadeia. Eu não sei de um general que esteja preso, que estimulou por ato ou omissão. Eu tenho certeza que um ex-presidente que estimulou por ato, omissão e fuga os episódios está solto. E tem muito pai de família, Júnior, e muita mãe de família, Júnior, que por inadvertência, equívocos, estupidez, estava lá no meio do bololô e está sendo condenado a 17 anos de cadeia. Então, Júnior, gente, do jeito que a coisa foi conduzida, você pegou um cordão de isolamento, cercou todo mundo que estava ali, está atacando 14, 17 anos de cadeia em gente que é idiota e não bandida. Mas, concordo, falar a palavra anistia, estou contra.
Eu só acho que não teve um julgamento justo para definir a responsabilidade de cada um, meu caro. Ô, Edu, mas só uma coisa interessante. Talvez se o ex-presidente Bolsonaro tivesse feito o que o Engler fez nesse domingo, Isso. depois de perder a eleição com o Lula, se ele tivesse admitido a derrota, Isso. né? Não tem problema criticar o Lula, Isso, é do gente. jogo, ele tem que criticar mesmo. Mas se ele tivesse, talvez, admitido a derrota, o 8 de janeiro não teria acontecido. Não, e se ele fosse um líder, um mito de verdade, ele teria dito assim, gente, perdemos, não vamos culpar as urnas eletrônicas, vamos para a próxima. E atenção, você que está na porta dos quartéis, vamos para casa. Pronto. Deixa eu só fazer pra encerrar, para encerrar sobre essa coisa da tiazinha que ela estava no bolo, ou do morador de rua, tal. Ninguém toma 14 anos à toa, tá? Você que e aí acha. Não, Edu. Você que acha. Tudo bem, não, tá bom. Então, assim, eu não posso achar, né, vivendo nesse país, que um ministro está carregando na tinta com base no nada na cabeça dele, porque se for isso, esse ministro não pode operar. E aí eu vou provocar, falar, Senado, não estou entendendo. Amigo, é a OAB, Ordem dos Advogados do Brasil, que tem denunciado que muito julgamento... O juiz... O careca lá, o parente... Alexandre. O parecido com o William, o Alexandre, não deixa o advogado falar. Com o William. É O parecido pra WT caramba. não lê jornal, não. Não lê jornal, A gente tá não, acabando de gente. ver um caso, vamos pegar o caso judiciário em Mato Grosso. É. A venda de sentença aconteceu na Bahia. O que a gente mais vê, William, são Mas decisões jurídicas. Peraí, você está me que não são dizendo então, justas. você está me dizendo então que o judiciário brasileiro está comprometido. Não, eu tô dizendo. Porque se esse seu discurso for real, nós quebramos a democracia. Se nós quebramos a democracia, aí nós vamos... Vocês não vão parar de falar nesse tema, não. Não vai deixar mudar, não. Ô, É Júnior, isso. Se ele tá comprometido. De minha parte, só mais 30 segundos. Vai. Será que o Travassos não vê as decisões do Toffoli em relação à JBS? Eu acho que tem que. É legal a gente confiar na justiça, mas não dá pra ser ingênuo nesse ponto. Então, eu Não é acho que possível vocês a não gente entendem. ache- Ó, então vou explicar aqui pra vocês Ó, uma eu vou coisa. dar 30 segundos pro William e vou mudar de tempo. Já tá ficando chato esse tema, simples. vai. Edu, isso aqui é uma provocação. Entenda uma coisa, se nós como sociedade estamos percebendo que o judiciário está comprometido, nós precisamos fazer alguma coisa como sociedade. Então, não adianta só a gente criticar e falar, o cara tá abusando, não tá abusando. Opa, então a gente está chegando à conclusão aqui, nesse momento, que o judiciário está comprometido. Mas eu cheguei a essa conclusão. Sim, aí, Agora? beleza. E aí, onde estão os nossos representantes fazendo o que tem que ser feito? Propondo as mudanças realmente necessárias para acabar com esse esquema que nós estamos falando. Tô pensando nas eleições de 2026. É acho que isso, corresponde. amigo. Olha